Fala, meu amigo do canal FM, professor Manu Lessa com uma aulinha de gases perfeitos ou ideais. Última tendência de UERJ, isso aqui é um assunto bastante cotado em vestibular, ok? Gases perfeitos, pelo amor de Deus, que aplicação que isso tem na minha vida? Nenhuma. Gases, só gás de cozinha. Não, sistema de refrigeração, ar-condicionado, geladeira, por exemplo. É quando você fala de automóvel, seu próprio automóvel funciona a gás de gás perfeito, de explosão de combustível, tá? Então tem aplicabilidade sim. O que é um gás perfeito? Um gás perfeito, um gás ideal, é um gás que não tem interações intermoleculares. Mas a definição não é muito cobrada não, tá? Normalmente você começa a parte de gases perfeitos falando de variáveis de estado. Olha que nome bonito. Variáveis de estado. Bobagem. O que é uma variável de estado? É aquela grandeza que caracteriza o gás. Então a pergunta que eu te faço é: o gás, ele tem uma pressão natural dentro de um recipiente? Tem. Ele ocupa um determinado volume do recipiente? Ocupa. Ele tem uma determinada temperatura? Sim. Então essas são as variáveis de estado de um gás: pressão, volume e temperatura. Ponto. Como que essas grandezas se relacionam? Elas se relacionam segundo a equação de Clapeyron ou de Clapeyron, tanto faz, fique à vontade, que é: por você nunca rezei tanto. Olha lá, como é que é? Por você nunca rezei tanto. Filho, a pergunta que eu te faço é: precisa de legenda? É P de quê? Pressão. V de quê? Volume. T de quê? Temperatura. A única coisa que não consta pra gente aí é o N, que é o bendito número de mols. Lá da química, o número de mols é a massa sobre a massa molar. É calculável através disso, ok? E R é a constante universal dos gases. Constante universal dos gases, se é constante, você não tem que decorar. Você acaba decorando, mas normalmente a questão informa o valor dessa constante. Aliás, essa constante R assusta um pouquinho, porque ela admite 3 valores, dependendo das unidades que são usadas em cada contexto. 3 valores. Passa o olho aí na tabela. Olha os valores razoáveis para o R. O valor mais comum de R é 0,082 atm litro por mol Kelvin. O que ele quer dizer com isso? Que a pressão é medida em atmosferas, não é sistema internacional, atmosferas. O volume é medido em litro e a temperatura em Kelvin, ok? 62,3 milímetros de mercúrio litro por mol Kelvin. Milímetros de mercúrio é uma unidade de pressão. Litro, unidade de volume, e Kelvin, unidade de temperatura. E por último, joule por mol Kelvin. Aqui você não enxerga muito bem a pressão, tá? Porque você está vendo joule. Aqui é sistema internacional. A pressão é medida em Pascal ou Newton por metro quadrado, o volume em metro cúbico e a temperatura em Kelvin. Não fica assustado não, porque como a questão informa o valor do R, a partir do valor do R você vai decidir com que unidades você vai trabalhar, ok? O detalhe aqui é o kkk. Olha só, parece que está rindo, kkk. Kelvin, Kelvin, Kelvin. Amor de minha vida, quando você usa PV igual a nRT, você está proibido de trabalhar com qualquer outra unidade que não seja a Kelvin. E lembrando que se você receber uma temperatura em Celsius, a temperatura em Kelvin é Celsius mais 273. Aula de termometria, ok? Vamos ver uma aplicaçãozinha dessa equação que caiu na UERJ 2019. Exame de qualificação. Admita que, imediatamente após a colocação do gás argônio, AR, em uma embalagem específica, esse gás assume o comportamento de um gás ideal e apresenta as seguintes características: pressão 1, temperatura 300, massa 0,16 gramas. Nessas condições, o volume em mililitros ocupado pelo gás na embalagem é dado R igual a 0,08. Repare, a UERJ deu na tabela periódica, normalmente, 0,08 e não 0,082. Ele já falou que a pressão está em atm e o volume vai sair em litros, ok? Vamos aplicar a formulinha? Vai lá então. Por você nunca rezei tanto. P é a pressão. Uno. V é o volume que eu quero. N é o número de mols. Eu não sei o número de mols. Só que eu sei que o número de mols é massa sobre a massa molar. Massa molar do argônio, qual é?
Vai lá na tabela periódica e acha para mim. Número de mols N é igual a 0,16, que é a massa, sobre a massa molar do argônio, que é 40. Tenho que fazer essa continha. Não vou escrever em notação científica, eu vou facilitar a minha vida. Vou colocar 16 vezes 10 a menos 2. Vou andar com a vírgula duas casas para a direita. E a massa eu vou transformar em 4 vezes 10 elevado a 1. Para poder simplificar, 16 por 4 dá 4 vezes 10 elevado a menos 3. Repete a base, subtrai os expoentes. Menos 2, menos 1, mol, ok? Pega isso e joga lá, número de mols. 4 vezes 10 elevado a menos 3. O R, ele deu R 0,08. E a temperatura está aqui na tua fuça, 300. Vou fazer a continha. V é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 3. 8 vezes 10 a menos 2. Vou andar com a vírgula duas casas. E 300 vai virar 3 vezes 10 elevado ao quadrado. Que aí esse 10 a menos 2 corta com esse 10 ao quadrado. Fica V 4 vezes 8 vezes 3, que é vezes 10 a menos 3. V é igual a 4 vezes 8, 32, vezes 3, 96, vezes 10 a menos 3, litro. E isso aqui equivale a 96 mililitros. Com isso eu mato a questão, eu só tenho que ver em que item que está 96. Deixa eu ver, letra A. Fechou, ok? Transformação ou evolução gasosa. O que é isso, meu amigo? Você viu as variáveis de estado P, V e T. Um gás sofre uma evolução ou uma transformação gasosa quando uma dessas grandezas muda. Se alguém mudar, houve uma transformação ou houve uma evolução gasosa. Imagine que aqui você tenha um gás que eu chamo de estado termodinâmico 1, ou seja, ocupa um certo recipiente, certo volume, certa pressão, certa temperatura, e que de repente eu passe sem perda alguma, olha só, tem que ser sem perda. Tudo que eu tenho no primeiro recipiente vai para o segundo. E aí ele passa a ocupar uma pressão P1, volume V1, temperatura T1. Cara, mudou pressão, mudou volume, mudou temperatura, houve a evolução gasosa. Como é que eu relaciono os dois estados termodinâmicos, o estado 1 com o estado 2? Lembra do Piviti-Povotó? Equação geral dos gases? Essa fala que P0 V0 sobre T0 é igual a P1 V1 sobre T1. É o famoso Piviti-Povotó. Não sei por que Piviti-Povotó, isso é da química. PI, VI, TI é igual a P0, V0, T0. Esse é o Piviti-Povotó da química. Para os nossos estados aqui, estado 1 e estado 2, eu tenho P0, V0. Essa é a equação geral dos gases, ok? Tudo bem? Transformações gasosas particulares. Moleque! Você viu pressão, volume, temperatura, certo? Como variáveis de estado. Viu que se mudar alguém, houve uma evolução, houve uma transformação. Só que essa transformação, ela pode acontecer com alguém permanecendo constante. Como assim? Imagine que esse gás, por exemplo, parta de um estado 1, recipiente, para um estado 2, recipientão, but de 1 para 2, a pressão não mude, a pressão P1 seja igual à pressão P2. Moleque, eu digo que isso é uma transformação particular em que a pressão permaneceu constante. Eu digo que essa transformação é uma transformação isobárica. Então combina comigo. Se alguém passar na rua e perguntar assim para tu, por favor, o que é uma transformação isobárica? Tu fala que é aquela transformação em que a pressão permanece constante. Qual é o gráfico? Qual é o aspecto do gráfico? Pressão em função do volume, olha isso aqui, pressão em função do volume para uma transformação isobárica. Cara, se a pressão é constante, o volume pode mudar, a temperatura pode mudar, but a pressão não muda. Eu teria que ter uma reta paralela ao eixo dos volumes, mostrando que, por exemplo, o volume está passando de um valor V1 para um valor V2, nesse exemplo aumentando, é como isso aqui que eu acabei de te mostrar, recipientão, but a pressão não muda,
a pressão está permanecendo constante. Esse é o aspecto de uma isobárica. Tá, talvez a pergunta seja, e se a pressão mudasse, mas o volume não mudasse? Mudaria o nome. A transformação agora passaria a se chamar isovolumétrica, isométrica ou, na pior das hipóteses, isocórica. Isso ocorre, então, quando o volume permanece constante. É lógico que eu vou te perguntar. Gráfico é muito importante. Como que seria o aspecto do gráfico? Pressão versus volume para uma transformação em que o volume permanece constante. Molezinha, o volume não muda, olha lá. O volume é sempre o mesmo. A pressão passaria da pressão P1 para a pressão P2, but o volume permaneceria o mesmo. Perfect? Esse é o gráfico de uma isocórica PV. E é lógico, o que ficou faltando aí, temperatura. Quando a temperatura não muda, quando a temperatura permanece constante, eu digo que a transformação é isotérmica. Iso igual térmica, temperatura, ok? Agora é que o seu problema começa. Por quê? Moleque, eu sempre te pergunto o aspecto do gráfico pressão-volume. Cara, pressão constante, reta paralela ao eixo horizontal, pressão, tu tá vendo a pressão. Volume constante, pô, tu tá vendo o volume ali, volume não muda. Agora, temperatura constante, tu tá vendo a temperatura aqui? Isso aqui tem uma curva muito especial que o Fábio Costa pode falar melhor do que eu, que é uma hipérbole equilátera. Essa hipérbole, essa curva é tão importante, tão famosa, que ela tem nome próprio, ela é chamada de isoterma. Mais uma vez, se alguém passa por você na rua e pergunta, por favor, o que é uma isoterma? Você vai falar que é uma curva que caracteriza uma transformação isotérmica. Detalhes aqui. Moleque, o gás saiu de um estado A, foi para um estado B. No estado B, o volume é V e a pressão já. No estado A, a pressão é P', o volume diferente, V'. Cara, cuidado, que se aqui em A eu tiver uma temperatura TA e aqui em B eu tiver uma temperatura TB, como A e B estão sobre a mesma isoterma, caraca, isoterma é para caracterizar uma transformação isotérmica, temperatura constante. A temperatura de A tem que ser igual à temperatura de B. Pontos que estão sobre uma mesma isoterma guardam a mesma temperatura. Já é? Fechado? Tudo bem? Será que tem aplicação? Tem. Olha lá. Essa questão diz que uma dada massa de gás perfect está contida no recipiente de capacidade 12 litros, sob pressão 4 atm, temperatura 27 graus Celsius. Graus Celsius. Ao sofrer a transformação isocórica, ou seja, volume permanecendo o quê? Constante, amigo. Sua pressão passa a 8 atm. Nesse novo estado, a temperatura do gás em graus Celsius é amor da minha vida. Estado 1. A pressão P1 é igual a 4 atm. O volume V1 é igual a 12 litros e a temperatura T1 é igual a 27 graus Celsius. No estado 2, a pressão vai a 8 atm. O volume continua o mesmo, 12 litros. Ué, por que, tio? Não entendi. Cara, o volume é constante. A transformação é isocórica, tem que ter o mesmo valor. E a pergunta é, qual é a temperatura final? Beleza? Em princípio, eu ia aplicar direto P1 V1 sobre T1 igual a P2 V2 sobre T2. Cuidado! Essa equação não aceita graus Celsius. Tem que passar para Kelvin. Essa temperatura T1, deixa eu ver, a temperatura em Kelvin é a Celsius mais 273. Então essa temperatura T1 vai ser 27 mais 273. Vai ser igual a 300 Kelvin. Joga lá, 300. Peraí. Joga lá não, calma. Pressão P1, 4. Volume, 12. Temperatura, agora sim, 300. Continua. Pressão P2, 8. Volume, 12. Temperatura, sei lá, T2. Corta. Ah, daqui, aqui, ó. Toma. 2. Se você multiplicar cruzado, T2 vezes 1, T2. 2 vezes 300,
600. 600 o quê? Kelvin. Ele não quer em Kelvin, ele quer em Celsius. Olha a sacanagem. Ele dá a temperatura em Celsius, pede em Celsius, mas eu sou proibido de trabalhar com essa escala. Eu tenho que trabalhar em Kelvin, achar a temperatura em Kelvin e depois converter para Celsius de novo. Vou aplicar de novo. Kelvin é Celsius mais 273. Kelvin está valendo 600. Celsius eu não sei, mais 273. Fazendo a continha, Celsius é 327. Marcado, letra E. Ok? Foi? Meu amigo, daria para fazer essa questão tão rapidamente? Basta usar PV igual a nRT. Olha só. A questão está falando que a pressão dobra. O volume é o mesmo. E está perguntando qual é o comportamento da temperatura. Pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Se a pressão aumenta, a temperatura também aumenta. Em particular, se a pressão dobrar, a temperatura também vai dobrar. Por quê? É equação de primeiro grau, todo mundo elevado a 1. Então o dobro aqui, com volume constante, leva ao dobro lá. Se vai de 4 para 8, dobrou, a temperatura vai de 300 para 600. Diretão, diretão, diretão. Mas para não arriscar, é melhor fazer PVT por fotão. Beleza? Vamos a uma conceitual. Vamos ver o que diz a questão. A questão fala o seguinte. Uma amostra de gás ideal sofre a sequência de processos descrita pelo gráfico. Processos descrita pelo gráfico. Pressão versus temperatura. Olha lá. Pressão versus temperatura. Mostrado. É correto afirmar que o volume do gás, repare, diminui no trecho AB. Deixa eu ver se é verdade. De A para B, a temperatura aumenta e a pressão permanece constante. De novo. De A para B, a pressão é constante, é isobárico isso aqui, olha lá. E a temperatura aumenta. Se você analisar PV igual a nRT, com a pressão permanecendo constante e a temperatura aumentando, o volume também faz o quê? Aumenta. Porque volume e temperatura são diretamente proporcionais. Então, de A para B, o volume aumenta. Letra B, aumenta no trecho AB. Lindo, lindo, lindo. Aumenta no trecho AB. Letra C, aumenta no trecho AB. Letra D, permanece constante no trecho AB. Tchau. Letra E, permanece constante no trecho AB. Não. Então eu estou com os itens ou B ou C. Eu vou para cá. Olha só, trecho CD. No trecho CD, o que está acontecendo? De C para D, a pressão está aumentando? Tá. A temperatura está permanecendo constante, igual a 600? Tá. O que acontece com o volume quando a pressão aumenta e a temperatura permanece constante? Olha só. PV é nRT. Então, o volume é nRT sobre P. Para que você está fazendo isso, tio? Só para eu fazer uma análise. De C para D, a temperatura é constante? Não mudou. E a pressão está aumentando? A pressão aumenta. Moleque, se a pressão aumentar, o volume vai diminuir. Por quê? Porque pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. No gráfico eu estou vendo que a pressão está indo de 2 para 4. Ela está aumentando, então o volume está diminuindo. Deixa eu ver aqui. Letra B. Diminui no trecho CD. Então, é essa a resposta. E lá, deixa eu ver, permanece constante no trecho CD, não vai rolar. Recapitulando, olha só. No trecho AB, pressão constante, temperatura aumentando. Pressão constante, temperatura aumentando. O volume também aumenta por serem diretamente proporcionais. E no trecho, esse aqui é o trecho AB. E no trecho CD, a pressão aumenta e a temperatura é constante. Se a pressão aumenta, o volume diminui. Beleza? Tudo bem? Foi? Próxima questão. Mais uma vez, questãozinha da UERJ 2018, segundo exame de qualificação. Partiu. 4 balões esféricos, bolotas, são preenchidos isotermicamente. Isotermicamente, temperatura constante, com igual número de mols de um gás ideal.
A temperatura do gás é a mesma nos balões, que apresentam as seguintes medidas de raio, beleza? A pressão do gás é maior, pressão maior, P maior. Vamos lá. Eu acho que o raciocínio é praticamente o mesmo da questão anterior, uma questão novinha. Ele quer julgar a pressão, o que está acontecendo com a pressão, sendo que a temperatura é constante. Cara, se por você eu nunca rezei tanto, então P é nRT sobre V, ok? Mais uma vez, pressão e volume são inversamente proporcionais. Se eu quero a maior pressão, eu vou encontrar no menor volume. Então, olha só, a questão procura a maior pressão. Eu vou encontrar a maior pressão no menor volume. Só que, meu amigo, é volume de bola. Como que se calcula volume de bola? O volume de bola seria 2πr? Seria πr ao quadrado? Seria 4πr ao quadrado? Ou seria 4/3 de πr ao cubo? Isso aqui não é volume, é comprimento. Isso aqui é área de círculo. Isso aqui é área de esfera. Isso aqui é volume de esfera. Cá entre nós, convenhamos, eu não precisava nem saber dessas fórmulas para saber que o menor volume vai ser encontrado no menor raio. Deixa eu ver qual deles é o menor raio. Esse é R. Esse é R sobre 2, é 0,5R. Esse aqui é 2R. E esse aqui é 2R sobre 3, é 0,67. 2 sobre 3, 2 sobre 3 é 0,67. Qual é o menor raio? O menor raio é o 2. Se o menor raio é o 2, esse é o menor volume, portanto, é a maior pressão. Já dá para marcar volume 2, que é da letra B. Ok? Dúvidas? Paro por aqui. Ok? Até a próxima aula. Um beijo do gordo, se inscreve no canal, ativa o sininho para novas notificações. Tchau, fui!